Que a paz do nosso... E começou, deu um negócio aqui, que é isso? É que tá A gravando. gravação. Tá. E eu fechei, mas não fechei não, né? É só aceitar. Então tá. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? Então, hoje eu vou falar sobre a fé e o perdão. E para tal, eu peço a ajuda do meu anjo da guarda, peço a ajuda dos mentores da casa e peço ajuda também ao meu Mestre Jesus. Que assim seja. Em Mateus 6, a gente encontra o seguinte: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendam, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então, a gente vê aqui nessa passagem em Mateus, né, que está falando que Deus perdoa os nossos pecados. Mas vamos fazer uma análise sobre isso, né? Deus perdoa porque Deus não se ofende. Então, não tem como Deus perdoar. Só perdoa, só tem que perdoar quem já se ofendeu, né? Vamos lembrar de Gandhi, no final de sua vida, uma jornalista foi até Gandhi e fez a pergunta: Gandhi, você perdoou a todos aqueles que te ofenderam? E ele respondeu assim: nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Gente, na verdade, é claro que a gente sabe que Gandhi foi ofendido inúmeras vezes, como todos nós somos, mas nem se fala Gandhi, né? Ele teve 1000 oportunidades de ser ofendido. A diferença é que ele não se sentiu ofendido. Então, Gandhi era um espírito já, né, iluminado, mas assim, imagina Deus. Então, né, não tem como dizer que Deus tem essa sensação do humano, né, da ofensa, porque a ofensa não tem relação, só tem relação direta, intrínseca, com aquele que se sente ofendido. Tá? A ofensa ela é muito mais subjetiva do que objetiva. Então, Deus perdoa? Deus não derroga as suas próprias leis, né? E uma das suas leis é a lei de causa e efeito. Se não fosse o cumprimento das suas leis, entre elas a lei de causa e efeito, não existiria, então, a justiça de Deus. E não havendo a justiça de Deus, não teria como existir a sua bondade. Porque a bondade de Deus e a justiça, elas andam juntas, né? Porque Deus não pode ser plenamente, soberanamente bom se ele não for também soberanamente justo. E Emmanuel nos diz, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, né? Na questão 661 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é sim. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só a obtém mudando sua conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então a gente vê o seguinte, que o pedido de perdão por si só não vale por si só. Ou seja, nós temos, para sermos perdoados, né? Depois nós vamos ver qual é esse sentido desse perdão. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. É claro que se a gente infringiu a lei no passado e hoje estamos resgatando os débitos do que fizemos outrora, se a gente mudar a nossa estrada, mudar a nossa conduta daqui para frente, é claro que a gente vai obter novo resultado. Se mudarmos para melhor, o resultado obtido será melhor. Posso perguntar? Claro. Eu entendi isso que você falou, né? Deus perdoa sempre e agora se os espíritos responderam que se eu não mudar, né? Deus não vai. Eu vou pedir perdão para Deus, mas se eu não mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito que são. Mas e no caso de uma mudança efetiva, certo? Se realmente
eu mudar e conscientemente eu pedir perdão para Deus e, e aí o que aconteceria? Seria a coisa aconteceria de uma maneira mais rápida ou a coisa aconteceria no prazo que tem que ser, entendeu? Entendi. Eu acho que entendi. Tá, É o seguinte, eu vou ler a questão número 336 do Consolador, que vai responder exatamente o que você está me perguntando. Eu acho. Depois, tá? Aí, beleza. o que fala na questão 336? O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas. Ou seja, pelo que eu entendi que você estava perguntando, é o seguinte: se daqui para frente eu mudar minha conduta, o que eu fiz para trás, eu vou ter que resgatar? Era isso que você estava me perguntando? Eu vou ter que passar pelas provas, mesmo tendo daqui para frente mudado minha conduta? Isso. Mas eu mudando e pedindo e reconhecendo os meus erros, eu peço perdão para Deus. Sim. Porque eu estou voltado na pergunta anterior que você leu, né? Pedindo perdão, eu posso pedir perdão para Deus? Não, Você pode, pode? Se você não mudar, não, se não mudar. No livro Céu e Inferno, fala o seguinte: que o arrependimento, ou seja, que existem três etapas, né? Que o arrependimento é a primeira etapa da quitação da dívida, a segunda é a expiação e a terceira é a reparação. Sem esse processo todo completo, não adianta, basta só pedir perdão para Deus. Deus não perdoa sem que seja cumprida a sua lei. E nos livros Céu e Inferno fala sobre essas três etapas desse cumprimento da lei. Então, o arrependimento, mesmo maior que ele seja, por mais é, é, verídico que ele seja, né, que seja um arrependimento verdadeiro, ele por si só não resgata os débitos cometidos de outrora. Nós teremos que expiar e depois reparar o erro feito, ou seja, fazer todo o bem para aquelas pessoas que a gente fez o mal. Só assim, então, nós estaremos quites com a lei de Deus. tá. Né? E aqui na questão 336 do Livro dos Espíritos, elucida até um pouco mais. Quer ver? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia de Deus. E daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, a generalidade das provas, devemos concluir ainda, com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Eu acho linda essa questão. Aqui fala mil coisas, que a bondade de Deus já se expressa pela sua justiça. Quando Deus vira para nós e fala assim: olha, meus filhos, vocês erraram de novo, né? Então, eu vou dar mais uma oportunidade. Aí a gente erra de novo e fala: vou te dar mais uma oportunidade. Então, essas infinitas oportunidades que Deus vem nos concedendo, já constitui por si só uma forma de Deus nos perdoar. É como se fosse assim, Deus dizendo: meu filho, eu te entendo, né? Você incorreu nos erros de novo, mas eu te dou quantas chances te fizerem necessárias, né? E assim, a oportunidade, ou seja, é uma oportunidade de resgatar a culpa. Aí a gente tem que entender que não basta a oportunidade, que temos que trabalhar e nos esforçar, né? Porque realmente, como falou na outra questão, né? As palavras, os atos, as ações valem muito mais do que 1000 palavras, né? Então, a mudança do nosso comportamento, da nossa conduta, é que vai definir se realmente estamos verdadeiramente arrependidos do que fizemos, né? E se mudamos realmente nosso proceder, para dali para frente começarmos a cultivar e a fazermos plantios mais adequados. E o final é que eu acho melhor ainda. Fala assim: mas Jesus nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados.
E isso é lindo, porque nós sabemos que enquanto estamos no mundo de provas e expiações, ainda, né, cheio de vícios e defeitos, nós ainda, muitas vezes, infelizmente, precisamos pagar os débitos de outrora com a dor. Mas nós sabemos que não é isso que Deus quer de nós. Deus nos fez para nos transformarmos em anjos, seres angelicais, para nos tornarmos um dia quase que perfeitos. Então, nós nascemos, nós fomos criados, né, para a plenitude. E dessa forma, nós vamos, dentro em breve, aprender a liquidar todas as dívidas de outrora com o amor. Aí entra também essa segunda parte, eu acho, né, da sua, né, observação, Alexandre, não sei. Ou seja, a gente pode sim pagar através do amor. E sabe o que eu acho lindo? Tem uma frase de Emmanuel que fala o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura, segundo as leis de causa e efeito, e se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, por essa frase de Emmanuel, a gente pode entender o seguinte: Deus, claro, é justiça e amor. Então chega a justiça de Deus para nos cobrar algo, ou seja, a lei de causa e efeito, né? Para nos cobrar algo que a gente esteja em dívida para com o mundo, para com a vida, para com a gente mesmo. Alguma sequela, talvez, incrustada no nosso próprio espírito, né? Alguma marca deletéria criada por nós mesmos, né? Por causa de algum delito cometido com o nosso próprio corpo, vamos pensar assim, né? Alguma coisa, qualquer que seja, do pretérito. Se chega a lei de causa e efeito para nos cobrar, e se nos encontra a serviço do bem, diz a parte de Deus, que é a divina misericórdia, que a lei seja, que a execução da lei seja suspensa por tempo indeterminado. Aí sabe o que eu lembro? Daquela história do seu Belarmino Bicas, eu acho que tá? Que fala o seguinte: esse senhor, ele foi senhor de engenho. E ele fez uma maldade horrível lá com o escravo. Então, depois de várias encarnações, porque pela misericórdia de Deus, né, ele esperou que o Belarmino Bicas evoluísse bastante. Porque quanto mais evoluídos vamos ficando, mais leve vai sendo, a gente vai ficando mais leve para a gente pagar os nossos delitos, né? Porque a gente vai tendo mais fé. Oi? Eu ia comentar sobre isso, né? Quanto mais tempo passar e eu estiver no bem, a lei vai agir, a lei não vai deixar de agir, ou seja, ela vai agir, mas só que nós vamos estar mais preparados. É isso aí. Então, quanto mais evoluídos, a gente vai ter mais noção da justiça de Deus, mais noção das nossas próprios fracassos, delitos, mais noção de que Deus nunca nos pune. Qualquer coisa que nos acontece é sempre para o nosso aprendizado. Então, tendo essa noção, a gente aceita as provas e as dores com mais resignação, com mais bom ânimo, com mais coragem, com mais força, com mais calma, né, nas lutas. Então, pronto. Então, Belarmino, os espíritos de grande luz aguardaram ele evoluir bastante. Quando ele estava mais evoluído, já um homem de bem, trabalhador, honesto, arrimo de família, uma pessoa caridosa, ótimo colega de serviço, ótimo pai, ótimo filho, ótimo irmão, ótimo cidadão. Quando ele já era uma pessoa do bem, trabalhador, ele, na fábrica onde ele trabalhava, ele sofreu um acidente e perdeu o polegar. No que ele perdeu o polegar, ele agradeceu a Deus, porque ele entendeu que aquilo não era à toa, que existia uma causa atrás daquela consequência, que a perda do polegar havia sido só a consequência. Então, ele agradeceu a Deus e logo depois ele ficou sabendo que ele deveria, naquela vida, perder o braço direito inteiro para ressarcir a dívida daquele escravo que ele havia, né,
infligido tal dor. Mas que, ao encontrá-lo trabalhando laboriosamente no bem, com seu braço direito, o seu anjo da guarda recorreu à providência divina através dos programadores das reencarnatórios, né? Aqueles espíritos responsáveis pela programação reencarnatória, e que intercederam a favor dele, inibindo que aquela execução acontecesse. E a execução foi suspensa. Aí vamos pensar, numa vida seguinte, volta Belarmino. Melhor ainda, não é, gente? Porque se a gente não evolui, a tendência é evoluir. Então volta Belarmino um pouco melhor ainda do que estava. Continuou a serviço do bem. Ué, então a execução foi de novo suspensa. Porque, como diz Emmanuel, suspensa por tempo indeterminado. Aí foi suspensa. Chegou um ponto que ele praticou tanto amor, que ele através da sua vibração e energia de amor, que ele emanou ao seu derredor, e para as pessoas, que ele vibrou para as pessoas, ou seja, pelo seu amor, ele resgatou todos os seus débitos de outrora, nunca mais vindo precisar a perder o braço direito, porque, na verdade, o seu amor cobriu, nesse caso, a multidão dos pecados. Né? Então, se a gente for pensar, analisando esse caso específico, vamos supor, a gente pensa, então, Deus perdoou. Gente, não é que Deus perdoou. A lei de Deus se cumpriu, tá claro? Só que a lei de Deus é lei também de amor. Deus é amor. E Ele quer que a gente se recupere pelo amor. Então, quando a gente resgata os débitos de outrora, através do amor, pronto, a gente descobriu o caminho para a vida plena e abundante, que Jesus nos disse. Então, Valeu, pode obrigado. falar, Alexandre. Não, só agradecer, obrigado mesmo, foi bacana. Legal. Só uma partezinha também aqui, né? No livro Pensamento e Vida, o último capítulo do livro é o amor, né? Então, ele fala justamente, né, que a lei divina é a lei de amor, né? A lei sempre trabalha ao nosso favor. Muito bom, isso mesmo, Paulo. É amor, né? Amor de Deus, né? Então, o conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é o seguinte: concessão ilimitada de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Muito lindo, né? Muito lindo. E realmente, para que a gente, todos nós, um dia, possamos nos reerguer para essa ascensão luminosa, para esse reencontro de Deus, para o retorno à casa do Pai. Em Mateus 5, a gente encontra: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? E a gente vê que definição de misericórdia significa solidariedade, compaixão, piedade. É um ato concreto. Olha que interessante como está no dicionário. É um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Então, misericórdia é um ato concreto. Vamos ver que no Livro dos Espíritos, a definição de caridade é exatamente igual a essa definição de misericórdia. É exatamente assim. Nós vamos ver, quase igual, né? Tá. O que é caridade segundo o Espiritismo? Benevolência é o que eu chamo de BIP, né? BIP é o quê? BIP é quando o médico está no hospital e existe um caso assim, é emergência, não é nem urgência, é emergência. Senão o paciente vai a óbito. Então ele é bipado. Ou seja, o que é mais emergente, que é mais urgente para nós hoje, é a prática da caridade. Né? Então, o que é BIP? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, se a gente for olhar, benevolência para com todos, indulgência, o que é indulgência? É tolerância. Né? É desculpa, é perdão, é clemência, é tolerância. Então, a gente vê que, segundo a caridade,
o termo, né, segundo a definição de caridade do Espiritismo, é um ato concreto de manifestação desse sentimento. Porque, gente, o amor, que é o sentimento mais sublime, né, que pode existir, ele só se manifesta, ele é um sentimento abstrato. Mas ele só se concretiza, ele só se manifesta através da caridade. Porque a caridade é o amor que se coloca em ação. É através da caridade que eu manifesto o amor que eu tenho em mim, que eu manifesto o amor que eu tenho ao outro e que eu manifesto o amor que eu sinto por Deus. Quando Jesus sintetizou na lei de amor, né, nas 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus sintetizou toda a lei, não é isso? Então, nós amamos a nós em primeiro lugar, porque ninguém dá o que não tem. Então, eu me amo, eu me respeito, eu me tolero, eu me aceito. Assim, eu faço isso ao próximo, porque porque foi o que Deus quer de nós, foi o que Jesus nos ensinou. Faze ao próximo o que gostaria que te fizesse, não é isso? Então, assim, eu estarei cumprindo toda a lei, porque ao fazer por mim e pelo meu semelhante, eu estarei verdadeiramente amando a Deus. Porque amar a Deus não é só agradecer a Deus, não. Não é só glorificar a Deus, não. Amar a Deus é concretizar a sua lei de amor. Então, quando Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, fala o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Né? E vê que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa epístola está substituir a palavra amor pela palavra caridade. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, eu ainda assim nada seria. Porque, gente, realmente, o amor e a caridade, elas são coisas diferentes, mas está claro como elas se complementam, como elas se associam de forma maravilhosa, não é? Mas vamos ver uma coisa interessante. Aqui está falando assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que tem aqui. Primeiro, a gente tem que ser misericordioso, para depois alcançarmos misericórdia. Olha a ordem da frase. Bem-aventurados os que são, porque, pelo fato de serem misericordiosos, alcançarão misericórdia. E é isso mesmo, isso é da lei. Quando eu emano amor, eu recebo amor. Né? É igual a lei de ação e reação, que é uma lei física, a terceira lei de Newton. Eu jogo uma bola, a bola bate na parede e retorna para mim, não é? Com a mesma intensidade que eu mandei. Então, a lei de causa e efeito é exatamente igual, só que é uma lei moral. Eu emano amor, mando o amor para o universo e recebo do universo o mesmo quanto de amor emanado por mim. Isso é a lei de causa e efeito. Né? Quem está com o microfone ligado, desligar, por favor. Então, não basta que a gente não pratique o mal. Para isso, basta a inércia e a despreocupação, né, gente? Antigamente, quando nós éramos menos evoluídos, bastava, né? Se a gente só não fizesse o mal, já estava ótimo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, que não fazer o mal é muito pouco. Que hoje a gente tem que verdadeiramente trabalhar no bem, fazer o bem, praticar o bem. Que ficar em cima do muro já não dá mais. Né? Que a gente tem que optar pelo bem. E então, na questão 909 do Livro dos Espíritos, a gente fala, né? O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seu próprio esforço? E a resposta é sim. E muitas vezes com pouco esforço, né? O que nos falta é a vontade. Aí eles ainda falam, com pouco se esforçam entre vós. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a gente não consegue fazer o bem, na verdade é porque a gente não está nos esforçando
adequadamente, verdadeiramente. Porque a gente consegue, né? A gente consegue perfeitamente fazer o bem. Mas, igual Jesus falou, não basta só orar. Tem que orar e vigiar. Tem que insistir no bem. Tem que vigiar. A vigilância constante. A vigilância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando vier um pensamento inadequado, que a gente substitua ele por um melhor. Porque a gente começa sentindo algo ruim, e esse sentimento se materializa por um pensamento inadequado, que cria uma forma pensamento, e que depois, infelizmente, muitas vezes, acaba se materializando através de uma ação. Uma ação ruim, claro, né? Se o sentimento e o pensamento foram ruins, né? Então, da mesma forma, a gente pode fazer o inverso. Quando a gente tem um sentimento que a gente está vendo que não está apropriado, então a gente vigia, policia, desde o começo. Aí a gente corta aquele mal pela raiz. E se aquele sentimento promove um pensamento inadequado, a gente corta aquele pensamento, começa a rezar, começa a cantar, coloca no lugar pensamentos mais altruístas, pensamentos de alegria, de fé, de esperança. E assim, então, nós vamos mudando os nossos maus hábitos, com esforço e perseverança. A providência divina se manifesta duplamente, sob a forma de misericórdia e de justiça, porque a compaixão, filha do amor, desejará estender o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica, só porque conserta. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Então, gente, vamos lembrar, né? Temos livre-arbítrio e temos responsabilidade por nossos atos, né? Agora vamos ver outros benefícios do perdão. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Interessante quando fala lança um véu sobre o passado, né? Um véu, o que é um véu? Um véu é algo que encobre, mas não tampa. Não lançou uma lona preta sobre o passado, não. Porque uma lona preta ia tampar todo o nosso passado. O véu não. O véu, ele tampa a ponto da gente não sofrer, né? Porque ficou um pouco tamponada ali, não ficou tão transparente, tão visível. Mas ele é um véu cheio de buraquinhos, porque a gente precisa daquela permeabilidade para a gente enxergar o nosso passado, para a gente não incorrer nos mesmos erros do passado. Então, esse véu, essas lembranças que a gente tem que ter do passado, mesmo que sejam de forma inconsciente, elas são importantes, sim, para que a gente lembre, nem que seja de forma inconsciente no nosso coração, de que a gente errou ali e que a gente sofreu porque errou. E que a gente, então, não quer mais sofrer. E que a gente não quer mais também impor sofrimento a ninguém. Então, a gente precisa sentir esse passado, mesmo que seja inconsciente, né? Esse perdão, então, nos liberta. Perdoar é libertação, porque nós ficamos desonerados e desoneramos a outra pessoa. O que acontece? Todas as energias que a gente emana, a gente recebe de volta, não é isso? Através da lei de causa e efeito. Se eu mando uma energia de raiva, de não perdão para alguém, eu me vinculo de forma inapropriada a essa pessoa fisicamente, eu me vinculo energeticamente, vibratoriamente, fisicamente, porque energia é físico, não é isso? Então eu me vinculo, me conecto a essa pessoa. Enquanto eu não me libertar lhe dando o perdão, eu não me liberto para eu poder ascender. Vamos imaginar que eu estou aqui presa por um elo de ódio, de raiva, de não perdão. Então, como eu vou ascender? Como eu vou elevar num outro padrão vibratório mais apropriado? Se eu estou presa. Então,
perdoar é libertar, é me libertar. Porque quem é o prisioneiro é aquele que não perdoa, né? A outra pessoa, ela pode estar, gente, completamente livre já, né? Porque ela não tem mágoa nenhuma de mim. Então, quem está preso é quem não perdoa. E vamos... eu vou lembrar agora uma coisa que está muito bacana, que fala o seguinte: a ofensa depende muito mais do nosso estado de espírito do que da ofensa objetivamente. O nosso ego, que é o nosso eu, né, a nossa personalidade, é ofensor e ao mesmo tempo ofendido. Mas quando o ego humano é substituído pelo eu divino, não pode mais haver ofensor nem ofendido. Então, quando a gente permite que o nosso eu divino, o nosso Deus em nós, né, o nosso self, que ele cresça mais do que o nosso ego, a nossa persona, a nossa personalidade, acabou. A partir daí, a gente não vai mais se sentir ofendido e não vai, naturalmente, também mais ofender. Né? Então, aqui a gente viu duas coisas bem separadas. A ofensa, que é algo concreto, é o fato. E o ofendido, que é subjetivo, depende de nós nos sentirmos ofendidos ou não. Tá claro? Aí, no livro de Hermance Dufour, Qual a Medida do Seu Amor, fala o seguinte: mas como a gente vai saber se foi perdoado? Né? O perdão é uma operação mental de transformação das polaridades das correntes emocionais. A polaridade do perdão, ela é constituída de uma energia que atrai ondas superiores de paz e de alegria, tonificando a corrente vibratória do ser e causando suave sensação de leveza e de liberdade. E que a fixação da polaridade da ofensa, ela desarmoniza o nosso fluxo de pensamentos e prendendo-nos em um círculo viciado de recordações da agressão recebida. Então, quando a gente percebe que a gente está lembrando demais daquela ofensa, né, e que aquilo está vindo e voltando em nossa memória, é por quê? Porque nós não conseguimos nos dissociar daquele ofensa, ou seja, nós não conseguimos nos perdoar a pessoa que nos ofendeu, né? Nós temos que entender que o passado é imutável, mas que o que eu faço com esse passado depende de mim hoje. Se eu não posso mudar o passado, eu posso mudar o que eu sinto hoje em relação ao meu passado. Não é isso? Então, eu preciso entender as lições que esse passado me deu. O que esse passado, por exemplo, essa ofensa me fez crescer? O que essa ofensa me fez aprender? Então, que eu extraia da dor a melhor parte. Assim eu vou estar realmente aprendendo através da dor. E eu só consigo entender que eu perdoei a ofensa quando eu lembro da mágoa sem sofrer. Olha que bacana. Esse é o ponto. Então, se alguém nos magoou, não é? Eu passei por uma dor, por uma mágoa, por um sofrimento, alguma coisa que alguém me infligiu, não foi isso? Eu vivenciei a dor. Agora, a dor é necessária muitas vezes, mas o sofrimento é opcional. O tanto que eu vou sofrer em decorrência daquilo vai depender de mim, do tanto que eu me senti magoada, do tanto, né, que eu consigo superar da minha evolução espiritual e por aí vai. Né? Então, eu entendo quando eu percebo que eu lembro o fato, lembro a ofensa e não fico sentida, não fico sofrida, não fico magoada, é porque eu verdadeiramente esqueci. E é isso a lição, então, que nós devemos, né, sempre fazer todo o nosso possível para esquecer qualquer mágoa recebida, porque nós, da mesma forma, nós sempre magoamos muitos os outros, por mais que a gente não queira,
né? Muitas vezes com uma palavra desprovida de razão, muitas vezes com uma fala impensada, não é? A gente fala muitas vezes de forma rude ou de forma, num momento inapropriado. Muitas vezes a gente até falou uma coisa certa, mas num momento completamente inapropriado, e acaba então ofendendo uma pessoa, magoando, chateando. E da mesma forma que a gente quer ser perdoado pelos outros, nós então também, sabe, temos que entender que temos que perdoar. Mas não é perdoar 7 vezes, não. É perdoar 70 vezes 7 vezes. Porque foi assim que Jesus nos ensinou, né? E se hoje a gente não der conta, vamos insistir no bem. Vamos treinar. Vamos ter vontade verdadeira de exercer o perdão, que é uma das facetas, vamos dizer assim, da caridade, que é o amor em ação. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o auto-perdão. No livro Os Prazeres da Alma, Hamed nos fala o seguinte: o auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente, e ao mesmo tempo legitimar nossos projetos de vida para o futuro. É um estado da alma que emerge de nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo que somos sem nenhum pré-julgamento. É quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são, só e exclusivamente, potenciais a serem desenvolvidos. Se nos auto-perdoarmos, começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregaremos os pesados fardos da culpa, vergonha e perfeccionismo. Então, a gente vê que o auto-perdão é imprescindível para a gente largar aquelas culpas, né? Parar de nos sentir vítimas, muitas vezes. Não, porque eu não fiz nada. Outras vezes a gente reconhece a nossa culpa, mas outras vezes não, né? Então, a gente tem que nos perdoar, independente se nós somos responsáveis ou não, gente. Sabe? Não adianta a gente ficar se punindo. A punição não vai nos levar a nada. O arrependimento é importante, o remorso não. O arrependimento nos faz repensar naquilo que a gente fez, né? Mas, depois que a gente incorreu no erro, é perdoar, é nos perdoar, sabendo que estamos a caminho, que somos filhos muito amados de Deus, que fomos feitos para a quase perfeição divina, que se hoje erramos e ontem erramos, amanhã nós acertaremos. É darmos esse perdão, é sermos compassivos com a gente mesmo, não só com o outro. Isso é imprescindível, porque, de novo, igual eu já falei, ninguém dá o que não tem. Se eu não consigo me amar e me perdoar, não tem como eu amar e perdoar o outro. Não tem, eu não sei. Ninguém dá o que não tem. Então, perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. E é verdade, né? Quanto mais a gente vai compreendendo os nossos limites, as nossas dificuldades mentais, espirituais, emocionais, mais a gente vai tendo a capacidade, a habilidade de entender esses limites dos outros. Então, mais tolerantes nós vamos nos tornando. É uma habilidade, com todas as virtudes, é uma conquista, né? Vamos lembrar do amor de Deus. Se Deus nos ama infinitamente, se nos criou só por amor, quem somos nós, né, gente? Para querer ser severos conosco, a ponto de não nos amar? Né? Deus nos ama. No livro A Gênese, no capítulo 2, Deus fala o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste a sua ação providencial. Interessante, aí tudo Deus, a tudo vê, a tudo preside.
em sua misericórdia, em seu infinito amor por nós, independente dos nossos erros, gente, do seu verdadeiro amor por nós. No judaísmo, a Torá, que é aquele castiçal, né, candelabro de 7 pontas, representa o seguinte: as 7 pontas do candelabro. Deus acima de nós nos iluminando. Deus abaixo de nós nos sustentando. Deus à nossa direita e à nossa esquerda nos acompanhando. Deus atrás de nós nos protegendo. Deus dentro de nós nos sondando. E à frente de nós nos guiando. Então, Deus dentro de nós nos sondando. Olha que lindo. Realmente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos Deus dentro de nós. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Né? Então, Deus está por toda parte. Por isso que Jesus falou, não tem uma folha de uma árvore que o caia sem que o Pai o saiba. Aí, quando a gente ouve isso, a gente fala, poxa, mas que coisa desprovida de razão, né? Quando a gente não entende verdadeiramente, fala, como que um Deus tão grande, tão soberano, lá no alto da sua majestade, pode, sim, imiscuir, né, em coisas pequenas de seres tão miúdos como nós? Mas, gente, é aí que entra a fé raciocinada. Aí que entra o nosso entendimento verdadeiro, que é imprescindível para a gente entender o mecanismo da vida e o mecanismo das coisas, para a gente entender. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta a Montanha, fala o seguinte: a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem certeza. E só se está certo quando se compreendeu. E é isso que eu acho lindo no Espiritismo. Porque ele faz com que a gente compreenda as coisas. Não basta a gente dizer, porque Deus está no meio de tudo, Deus a tudo vê, a tudo provê. Não. Ele mostra por quê. Qual que é o fundamento disso? Né? Aí tem uma passagem no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que explica de forma, para mim, maravilhosa essa intercessão de Deus em nossa vida. Essa intervenção, melhor, né, de Deus em nossa vida. Quando André Luiz fala o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Isso, para mim, é de uma grandeza, porque isso me fez aprender, conhecer. Olha para vocês verem o que André Luiz está falando. Que é como se Deus, gente, né, uma analogia, fosse o fluido cósmico universal. Tá? Então, nós estamos no todo universo, dentro de Deus, que é o próprio fluido. Em Deus nos movemos, por isso que Paulo de Tarso falou, em Deus nos movemos e existimos, e é mesmo. Então, nós estamos dentro da essência divina, Deus está no meio de todos nós. E por isso que na Igreja Católica fala que Deus está no meio de nós e Deus está dentro de nós. Verdade. Deus está no meio, nós estamos no meio de Deus. Nós estamos imersos em Deus. E Deus está dentro de nós, já que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, vamos imaginar, se o fluido cósmico universal é o próprio Deus, se ele está do meu lado, quando eu choro, ele me sente. Claro. A minha lágrima cai em Deus, no próprio Deus. Então é lógico que quando cai uma folha de uma árvore, Deus sabe. Sim. E aí a gente entende essa correlação entre todos nós. Quando Gandhi virou e falou assim, acho que foi Gandhi, gente, desculpa, se não foi, vocês me consertem. Eu não posso te ferir sem me machucar. Né? E é verdade, porque se nós estamos dentro de um mesmo fluido,
Quando o meu rabinho abana de um peixinho lá dentro da água, a água move, não move? A água vai mover e vai chegar no você, Paulo, não vai? Vai, ela vai esbarrar no você. Então, você vai sentir a minha dor. Vai. Então, eu não posso te ferir sem me machucar. Não tem jeito, porque nós estamos interligados. É o que chamamos de Ubuntu, né? Todos nós somos um só. Nós vivemos num universo interrelacionados, interconectados. A minha dor te maltrata. O meu sofrimento te machuca, porque Deus está no meio de nós, nos unindo em um único organismo vivo, que somos o universo. Tá? Então, não está claro como a fé raciocinada ela foi importante para nós chegarmos nessa conclusão e para a gente ter de forma mais clara e verdadeira, né? Para a gente entender com o coração. Ou seja, desceu da razão, da intelectualidade e desceu até o nosso coração e chegou ao nosso entendimento verdadeiro que está na nossa alma, com o entendimento sincero e verdadeiro do processo que faz com que Deus nos sinta em todos os momentos da nossa vida. Então, as provações da vida, assim, representam os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. Então, retornando ao começo, quando fala sobre o perdão de Deus, né? Então, realmente, tudo que a gente passa é por bondade de Deus, que quer que a gente cresça. Aí fala o seguinte, no livro Rumo Certo, Emmanuel fala o seguinte: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Então, tendo fé, tendo paciência, a gente vai perceber como Deus está agindo na nossa vida. E então teremos paz e alegria no viver. Quando Jesus falou, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida. Observai os pássaros do céu. Observai como crescem os lírios do campo, ora. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então a gente vê que a gente tem que ter plena fé em Deus e na sua misericórdia, mas que temos que ter fé também em nós e na vida, sabendo que nós somos perfectíveis, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos fortes, nós seremos muito, muito grandes. E essa fé em nós faz com que a gente tenha mais coragem de empreender, de pensar em grandes empreendimentos, tanto sobre o aspecto material, quanto principalmente espiritual. Porque nós assim adquirimos a certeza de que amanhã será muito melhor. E que toda vida, existência, por mais difícil que seja, é sempre uma bênção concedida por Deus a nosso benefício, a benefício dos nossos reajustes, aprendizados e evolução a que estamos destinados. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos fala o seguinte: louva o céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, que nós possamos sempre render graças a Deus
Graças a Deus por termos consciência da nossa atual situação. Graças a Deus por termos a oportunidade de estarmos aqui de novo reencarnados nesse planeta escola, nesse planeta prisão, mas nesse planeta que está nos levando, nos propiciando a evolução espiritual. Nesse planeta maravilhoso que nos acolhe, nos abriga, nos dá oportunidades. Agradecer a Deus imensamente a nossa consciência reta, o nosso desejo de melhorar. Agradecer a Deus por estarmos aqui no fim da transição planetária, quando Ele nos pede inúmeros testemunhos do seu amor. E pedir a Deus, não só agradecer, mas pedir força, coragem, né? Para que a gente possa esquecer um pouco, né, as nossas desditas, as nossas dores, e pensar no tanto que a gente pode contribuir em favor de nós mesmos e de todo mundo que nos rodeia, porque é isso que Jesus espera de nós. Que mesmo com poucas luzes que a gente já tem, que a gente faça essa luzinha minúscula que seja, resplandecer, para iluminar um pouquinho o nosso caminho e iluminar o caminho daqueles que transitam ao nosso derredor. A gente tem muito pouco, mas o pouco que a gente tem já é importante para fazer a diferença no mundo. Qualquer quanto de vibração positiva que a gente aumentar em benefício do mundo, que hoje passa por muitas dificuldades, já é a parte que nos cabe nessa obra da criação de Deus. Né? É aquilo que Jesus falou, faça a tua parte, e a partir dali, então, eu te ajudarei. Mas que façamos a nossa parte. Né? Render-nos. E também, Emmanuel, também, né, no livro Alma e Coração, nos diz o seguinte: render-nos aos desígnios de Deus e confiarmos a Deus as questões que nos surjam intrincadas no cotidiano, é a norma exata de tranquilidade suscetível de garantirmos equilíbrio no mundo interno para o rendimento ideal da vida. Colocar à conta de Deus a parte obscura de nossa caminhada evolutiva, mas sem desprezar a parte do dever que nos cabe. Fé e serviço, calma sem ócio. Deus que nos tem sustentado até agora, nos sustentará também de agora em diante. Então, que tenhamos verdadeiramente fé em Deus, sabendo que nós estamos mergulhados em Deus e temos Deus dentro de nós. E que a nossa vida pode ser diferente aqui e agora, a partir do nosso movimento interno de mudança e de transformação no nosso externo, porque não adianta só, né, a gente saber das coisas, a gente tem que materializar o nosso conhecimento. A sabedoria é isso, é a gente saber colocar em prática o que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. E como aqui foi dito desde o começo, né, fé e serviço, calma sem ócio. Ou seja, não adianta a gente querer que Deus nos perdoe, né? Querer ser perdoados pelos outros, sem fazer a parte que nos cabe. Né? Não adianta, a gente precisa fazer, trabalhar, a gente precisa concretizar, materializar o que a gente quer de bom nas nossas vidas. Assim a gente vai, através do esforço pessoal, do trabalho no bem, a gente vai conseguir perdoar o outro, vai conseguir o perdão do outro, vai conseguir, então, nos sintonizar a energia de Deus, que é a energia que vibra em todo o universo sem fim. Que nós, então, possamos fazer toda a parte que nos cabe. E eu agradeço imensamente a vocês, agradeço ao meu anjo da guarda, agradeço aos mentores espirituais que aqui estiveram conosco e ao meu mestre Jesus pela oportunidade do trabalho. Que assim seja. Sheila, nós que te agradecemos, né, imensamente a oportunidade, né, lembrando que é a nossa fé, né, o nosso sentimento,
da grandiosidade de Deus, do produto desse universo, da sua lei, que nos motiva a caminhar no sentido do perdão, da amplidão do nosso sentimento, né? Mostrando que o que vale a pena carregarmos dentro do peito é o sentimento do amor, né? Então, na hora que você fala da fé, fala de tantos avatares aí que já estiveram conosco, né? Gandhi, tantos outros espíritos que trouxeram sua mensagem, né? Com a permissão de Jesus a todos nós, usando da sua misericórdia, né? Em nosso benefício, né? Por isso que eles, de certa forma, enquadrados, né? Aqueles que são misericordiosos, alcançaram misericórdia, e é nesse sentido que, quando eles trazem da misericórdia deles, nos ensinando, nos amparando, nos fortificando, né, para viver a energia crística, para viver a energia divina, né, é que faz com que nos transformemos em seres melhores e prontos a exercer também a misericórdia uns pelos outros. Né? A gente te agradece de coração, né, a disponibilização do seu tempo, a disponibilização dessa oportunidade de enriquecer o nosso estudo, de trazer coisas novas para que a gente possa trabalhar no nosso ser. Né? Alguém quer dar algum recado, trazer alguma informação?